Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! E voltamos para mais uma continuação. E vocês sabem de quem é a continuação. Só que antes de começar, eu quero agradecer a todos que me apoiaram aqui no canal e aos novos inscritos. Então valeu aí pessoal! E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E aqueles que já estão aqui há algum tempo, eu agradeço a presença de vocês novamente. Muito obrigado por ficarem e aturarem a pessoa que vos fala. Então, sem muita enrolação, simbora pro vídeo! Vamos nessa! Um dia antes, o pessoal ficou impressionado quando eles estavam olhando o quadro de aviso. Eles viram que o Henderson iria representar a família Dimitri. E o pessoal não tá achando isso possível. Um no meio dessa multidão fala que quando ele conheceu o Henderson, ele nem conseguia levantar uma espada direito. E a única coisa que ele sabia fazer era arar a terra, pois a nossa geladeira era o garoto de fazenda. E olhando para esse quadro, todos estão de olho nos quatro principais. Os irmãos gêmeos, o Kevin e o Chris. Só que dos 6 que vão representar a família Dimitri, 2 deles estão mais se destacando. Esse é o Chris e o Kevin, conhecido principalmente como Relâmpago e o Demônio de Cairo, pois a maioria da população conhecia as habilidades dele, e muitos viram ele no campo de batalha, e todo mundo está tentando evitar esses dois. Agora, quanto aos irmãos gêmeos, eles não são muito habilidosos na espada, mas eles possuem um corpo forte, já que antes de trabalhar para os Dimitri, eles eram mercenários. Isso faz as pessoas quererem dar um pouco de atenção para eles, mas tem dois que ninguém tá dando nada. Esse é o Henderson e o McBurney, o nosso maneta e a nossa geladeira. Só que para os olhos de todos, a pessoa mais fraca nesse lugar é o Henderson, já que todos pensam que ele ainda é uma criança. E voltando para nossa atração, o pessoal tá indo à loucura e a arena tá fervorosa. E o pessoal tá falando que o cara que ficou no mesmo grupo que o Henderson é uma pessoa de sorte. Mas lá no camarote do Dimitri, o pai do nosso brabo chama por ele, e nosso garotão só dá aquela olhada para seu pai. Então seu pai pergunta se tem algum motivo para ele ter feito isso, já que eles não precisam passar por tanto problema para fazer uma pequena competição. E seu pai fica questionando ele, perguntando se isso era mesmo necessário para eles poderem mostrar sua força na região Nordeste. O pai deles sabe que essa competição, mesmo sendo modesta, possam fazer com que eles pareçam amigáveis para os outros nobres, mesmo a aliança dessa região não os reconhecendo. Mas nosso garotão olha para ele e fala que isso sim é necessário, pois a Associação da Aliança Nordeste nesse momento, ela não tem muita confiança no poder dos Dimitri, e elas acham que elas podem lidar com a família Dimitri apenas usando suas forças. Mas o nosso brabo dá um aviso para seu pai, que se eles mostrarem sua força para os outros nobres, eles vão perceber que não vão poder nem escalar os muros do castelo. Assim eles vão se render na hora. E com aquele olhar que nós gostamos, nosso garoto avisa que quando eles verem isso, a região Nordeste estará completamente em suas mãos. E nesse momento lá embaixo, chega um carinha para duelar com Henderson. E essa vai ser a primeira luta do quinto grupo. Geral na plateia fica olhando e fala que aquele maluco é um espadachim de aura. E já pensam logo que essa luta já está acabada, falando que o Henderson não vai conseguir derrotar o Taylor. Pois é, e o Taylor já vai falando para o Henderson que faz um bom tempo que eles não se viam. A nossa geladeira cumprimenta ele, mas o cara continua lembrando ao Henderson o que ele era antes, falando que a última vez que ele o viu foi lá na fazenda, e que ele nunca imaginava que ele iria trocar a sua enxada por uma espada. Então ele, com essa cara bem séria, fala que como ele é conhecido dele, vai dar um conselho, avisando que recentemente ele virou um cavaleiro de 2 estrelas. Então ele vai dar uma última chance para a nossa geladeira, falando que não quer ver nenhum tipo de derramamento de sangue. E o Henderson fica com essa cara bem que assim, o garoto ele já tá ficando com raiva, pois a coisa que esse cara tá dizendo é para ele desistir da luta. Mas o Henderson nesse momento se acalma e pede para ele um favor, avisando que o Henderson que ele conheceu não existe mais. Então ele fica em postura e fala para ele que no momento que ele abaixar sua guarda, ele vai acabar com ele. Então é melhor ele nem pensar em pegar leve. O maluco fala que espera que ele não se arrependa do que falou. Então o juiz já fala para eles começarem. E nesse momento, o Henderson sai voado para cima do maluco. Só que o cara consegue defender a espada do Henderson, mas ele fica com essa cara bem que assim, pois ele percebeu que a espada do Henderson está bastante pesada. E o que ele fez não foi apenas imitação. E a nossa geladeira, ela aprendeu bem, pois está usando a técnica Azura. E vai novamente para cima desse maluco, encurralando ele. Enquanto esse projeto de brabo vai para cima dele, ele fica se lembrando de que iria fazer qualquer coisa para ser digno de servir seu mestre. Pois ao contrário dos outros que evoluíram bastante rápido, ele teve um pouquinho de dificuldade. Ele precisou botar o dobro de esforço do que os outros, pois como uma tartaruguinha, ele sempre estava para trás. Gritando, ele fala que mesmo ele sendo lento, ele sempre avançava e não iria desistir. Assim ele mete faca no Taylor e o Taylor ele fica meio zangado, pois não entendeu o que ele estava falando. Taylor toma uma certa distância e grita que não vai poder perder para o Henderson, não dessa forma. Assim ele começa a ativar sua aura e o Henderson fica lá. Só que ele não
não vai ficar esperando. Ele toma uma certa distância também, só para ver o que vai acontecer. E o maluco no pensamento fala que não queria usar essa aura contra o Henderson, só que não teve muita escolha. Então ele pede desculpa para o Henderson, pois fala que agora está tudo acabado. Então ele parte para cima do Henderson, só que a nossa geladeira, ela fica lá esperando o momento exato. E quando o Taylor já está na sua visão, o Henderson lembra do que o Chris falou para ele, pois na primeira vez que o Chris viu ele, a única coisa que ele via era que esse cara era um humano fraco. Só que no seu último treinamento, o Chris falou para ele que ele mudou bastante, pois no último mês ele treinou bastante, mais do que os outros, só para ser aceito. E se ele tivesse desistido naquela época, ao invés de se desafiar, então sua vida não mudaria bosta nenhuma, e ele continuaria sendo um merda. Só que o Chris falou algo para ele, e disse que ele ganhou o direito de estar ao lado de seu Lorde. Então o olho do Henderson começa a brilhar, e vocês sabem o que isso significa, e enquanto o maluco tá vindo para cima dele, a espada do Henderson começa a encher de aura. E não demora muito, os dois ataques eles se chocam. Só que diferente do Henderson, o maluco ele é jogado para trás. Só que não demora muito, ele tenta se levantar, e ele tá meio irritadinho. Só que quando ele vai olhar direito, a espada do Henderson está na sua cara, e ele percebe nesse momento que é sua derrota. E o juiz avisa que o ganhador do quinto grupo é a nossa geladeira. E nesse momento, a galera vai à loucura, e fica se perguntando como foi que ele ganhou o disparachim de aura. E todos se lembram que esse garoto costumava ser uma pessoa de fazenda. E o maluco que não acreditava no Henderson está lá olhando para ele incrédulo, pois não tem nenhum ano que ele aprendeu a sentir mana. E a nossa geladeira tá lá, toda orgulhosa, pois o pessoal do Dimitri tá chamando seu nome. E lá no camarote, o pessoal das outras famílias estão meio irritadinhos, pois agora eles perceberam que tem algo estranho. E o doidão tá perguntando para o líder deles o que de acho foi que aconteceu, pois no pensamento deles, o quinto grupo era o grupo mais fraco. O doidão ainda tá incrédulo e fica se perguntando se o Henderson não poderia se tornar o vencedor do quinto grupo. Mas o maluco do bigode fala para eles manterem a calma, e como eles confiaram nele antes, pede para confiar nele agora também, pois o vencedor do grupo final virá da Associação da Aliança. E a próxima luta vai ser contra o nosso garoto Kevin, e ele tá um pouquinho irritado, pois ele ficou atrás do Chris por apenas 5 segundos, e ele fica pensativo, pois toda vez que o pessoal pergunta quem é a espada de seu Lorde, todos pensam no Chris. E agora, o nosso psicopeta, ele tá querendo se provar como uma espada do seu Lorde, e com essa determinação, ele fala que vai provar seu valor do seu próprio jeito. Então o juiz fala para começar essa próxima luta, e a galera na arquibancada fala para o seu guerreiro acabar com o nosso pescotapa. Será se isso vai ser possível? O cara tá lá meio preocupado, pois ele já tá tremendo na base, pois ele reconhece quem é a pessoa que tá na frente dele. Ele é o demônio dos Dimitri. Então ele decide ir com tudo pra cima do Kevin. Ele fala que não vai dar nenhuma chance dele reagir. Só que nesse ataque, o Kevin ele só se abaixa e desvia de tudo. E quando o bichinho ia passar reto, o Kevin mete um socão na barriga dele. O maluco ele fica zangado e já dá um corte de espadas. Só que o nosso garoto ele só inclina seu corpo e desvia desse ataque. O maluco entra em desespero, pois ele quer acertar pelo menos um golpe. Só que o Kevin ele tá desviando de tudo. E na hora que ele encontra uma brecha, ele mete um socão na cara desse bicho. O maluco ele só continua vivo porque o Kevin ele tá usando uma espada de brinquedo. O maluco vendo o Kevin indo pra cima, a única coisa que ele pensa é em desviar. Só que o Kevin começa a bater nele com a espada de brinquedo. E a única coisa que ele tá pensando é que ele não consegue vencer contra um monstro desse. E o pessoal que tava alegre, olhando para seu guerreiro, fica agora incrédulo, com essa cara de espanto. Só que não demora muito tempo, o maluco segura a perna do Kevin e pede para ele parar, pois ele se rendeu. E assim o juiz avisa que o Kevin é o ganhador dessa partida. E olha o sorrisão desse garoto, pois agora ele tá achando que provou seu verdadeiro valor, esmagando a vontade de lutar do seu oponente. Na verdade foi uma humilhação. Algumas horas atrás, o Jonathan, capitão dos Cavaleiros do Reino de Dimitri, tá mandando seus soldados prestarem bastante atenção na competição que Roma Dimitri acabou de fazer. Ele fala para todos que o ex-vice-capitão vai participar também. Então Jonathan dá um aviso para eles e manda eles prestarem atenção no Chris e aprender observando ele a ser um cavaleiro melhor. Todo mundo em uma só voz concorda com seu capitão. E quando o Chris entra novamente na arena, todo mundo fica chamando pelo seu nome. E esse é o segundo round dele. E o nosso garoto, ele tá bastante sério. E os soldados estão só comentando sobre ele. E lembram do que aconteceu na última luta, que o cara não teve nem chance contra o Chris. O Jonathan percebe que o Chris ele ficou bem mais forte, e a única coisa que passa na cabeça do Chris é que ele é a espada do seu Lorde. E não importa quem esteja na frente dele, ele vai esmagá-lo completamente, pois só assim ninguém vai entrar no caminho de seu Lorde. Foi dessa forma que o juiz declarou que o segundo round ele foi finalizado.
complicado, pois o Chris usou sua espada relâmpago e cortou esse maluco ao meio. Mas a única coisa que ele tá pensando é que isso não tá bom bastante, ainda falta alguma coisa. Então passa algumas horas e novamente o Chris entra na arena, e dessa vez o seu terceiro round é finalizado em segundos, mas ele ainda acha que tá faltando alguma coisa. Então ele vai para o quarto round e mais uma vez o inimigo não teve nem chance. E a galera só tá comentando, o segundo round foi em 5 segundos, o terceiro foi em 8 segundos e o quarto round foi em 10 segundos. E o Chris tá lá pensativo, ele acha que ainda tá faltando algo, mas lá em cima o Jonathan ele tá surpreso e não tá acreditando no quão forte o Chris ficou. Então ele olha para onde o Brabo está e fica se perguntando o que diabos foi que ele ensinou para o Chris. E o nosso monstro ele só fica olhando para a plateia, e a galera que tá lá atrás só esperando sua vez fica dizendo que eles fizeram a coisa certa em desistir, pois aquele cara é forte demais. O outro maluco fala que comparado a participar e ser humilhado daquela forma, é melhor ele desistir mesmo. Mas enquanto isso, tem um figurante indo em direção à arena, e o pessoal fica se perguntando se esse cara pode realmente vencer o Chris. O maluco fala que isso é impossível, que o Chris nesse momento está em um nível completamente diferente. Só que os outros ainda acham que ele pode durar mais tempo que o maluco anterior. Assim o carinha lá atrás começa a fazer uma aposta e fala que vai apostar que ele dura no mínimo 30 segundos. Então o juiz começa a apresentar os dois, já que eles já estão na arena. Assim eles só ficam se encarando enquanto o juiz se prepara. Só que no pensamento desse maluco, ele sabe que realmente não pode vencer o Chris, mas ele quer pelo menos suportar um pouco desse ataque e ganhar um pouco de experiência. O maluco está decidido em aguentar pelo menos 1 minuto, pois ele sabe que se ele resistir em 1 minuto, as pessoas vão reconhecer a existência dele. Então o juiz manda começar, e o Chris ele sai voado na direção desse cara. E num piscar de olhos, o maluco é partido ao meio. O Chris passou por ele feito um raio, e esse maluco, ele só ficou gritando de dor. Geral na plateia assistindo isso nem tá acreditando, e olha a cara de espanto de todo mundo. A galera que desistiu tá se perguntando o que foi que aconteceu. O outro maluco fala que nem conseguiu ver ele sacando a espada. O juiz declara que o Chris é o ganhador desse grupo e manda a plateia dar uma salva de palmas para o vencedor da partida. E enquanto eles estão fazendo isso, o Chris já está saindo da arena calmamente. E todo mundo já tá falando, pois eles marcaram um tempo. E o Chris só levou 27 segundos para concluir as 5 batalhas. E esse resultado já foi o bastante para deixar a Associação da Aliança ficar um pouquinho desesperada. E olha a cara da cria de Roman Dimitri. E com isso, já não é novidade que o Kevin ele ganhou o segundo grupo, pois com um jeito meio pescotapa dele, ele derrotou todo mundo com brutalidade. Já o grupo 3 e 4, os vitoriosos foram os gêmeos. Assim, faltando só o grupo 5. E a pessoa que ninguém dava nada, tá entregando tudo, pois o Henderson conseguiu alcançar as expectativas e conseguiu a vitória do quinto grupo. E agora, só resta mais uma batalha, e a Associação da Aliança tá botando todas as suas fichas nela, pois agora a Associação vai enfrentar o último oponente da família Dimitri, o McBurney, ou Espadachim Maneta. E lá na sala de preparação, aquele bigodinho tá perguntando como o senhor Gabriel tá se sentindo agora. O maluco dá aquela sorrisão e fala que tá em ótimas condições. E o maluco ele tá confiante, pois ele é a arma secreta da família Conrad, pois essa família treinou ele desde pequeno. E o doidão ele também tá feliz e fala que isso é ótimo, pois nesse momento o Gabriel é um espadachim de 3 estrelas. Ele fala que usar a aura não é permitido na competição, só que tem uma pequena diferença. Um espadachim de aura não pode ser derrotado facilmente por uma pessoa qualquer, e a diferença de um espadachim de 3 estrelas é gritante. Então ele já pensa que o McBurney vai ser uma fichinha e que agora o Roman Dimitri está acabado. Então ele já dá um aviso para seu subordinado e manda ele lembrar de todos os outros espadachins da associação e avisa que ele é o último que resta agora. Então manda ele não mostrar piedade para seu oponente. Então ele diz para o Gabriel para ele ir com tudo e acabar com o aleijado o mais rápido que ele conseguir. O Gabriel dá aquele sorrisinho e fala que não tem nenhum tipo de condição onde ele possa perder para esse aleijado. Então passa alguns minutinhos e lá na arena ele já está esperando o McBurney. E ele olhando para o espadachim Maneta, ele mostra um pequeno desprezo quando está vendo ele, pois olhando sua postura, acha que o McBurney perdeu o senso de equilíbrio e na mente dele já está subestimando o McBurney. Só que tem uma coisinha, ele não conhece as técnicas de Roman Dimitri. Então o juiz já manda eles começarem e o Gabriel já vai para cima do McBurney com tudo e já fala que não vai precisar nem usar a aura para acabar com esse cara, pois ele vai mostrar para o mestre Maneta que a realidade ela é cruel. Só que quando ele ataca o McBurney, o nosso Maneta consegue defender todos os ataques dele. Só que ele tá sorrindo de alegria, pois para ele só tá começando. E novamente ataca o McBurney. E no seu pensamento, acha que com esse ataque o McBurney vai desviar para a direita, fazendo com que seu lado direito ele fique exposto, já que agora ele não tem um braço para se defender. Então quando o Gabriel ele pensa que
acabou com tudo isso e vai dar seu último ataque, o nosso espadachim Maneta só fica olhando para essa espada vindo na direção dele. Só que o nosso Maneta, ele consegue defender esse ataque. O maluco, ele fica bastante surpreso e fica se perguntando que movimento estranho foi esse. Só que nesse momento, o McBurn, ele começa a virar uma Beyblade e sai girando e atacando o nosso amigo Gabriel. E a única coisa que o Gabriel pode fazer é só defender. E nesse momento, o Gabriel, ele fica com bastante raiva e já começa a xingar o nosso espadachim Maneta. Dessa forma, ele começa a liberar um pouco de energia, só para afastar o McBurn. E ele percebe que o McBurn não chegou nesse round só por pura sorte, e sim foi habilidade. Assim ele entende que o McBurn não perdeu o senso de equilíbrio, e ele tá usando o próprio desequilíbrio dele, por falta de um braço, e tá fazendo isso de propósito. Então voltando para alguns meses, e o nosso brabo tá explicando para o McBurn como é que vai ser seu novo estilo de luta. O Prota fala que para o espadachim não é muito bom perder um braço, só que a arte da esgrima canhota é uma técnica de espada que foi passada de geração em geração. Ele fala que essa técnica vai usar o desequilíbrio do McBurn para ele poder lutar. Então ele conta uma pequena historinha de como essa esgrima apareceu. E enquanto o McBurn está treinando, ele fica se perguntando se o cara que criou essa técnica era uma pessoa maneta que nem ele. E o McBurn nesse momento passa a admirar esse cara, pois diferente dele, o maluco que criou essa técnica, ao invés de desistir, ele continua tentando vários caminhos para voltar a usar uma espada. E o nosso maluco de McBurn, ele treina tanto que ele fica cansado, pois agora essa é a única esperança dele de conseguir ser um guerreiro. E ele vai agarrar essa chance com toda a força. E agora, por causa disso, ele jura com toda a sua lealdade que vai ganhar essa competição em nome de seu Lorde. Então ele começa a dar vários golpes no Gabriel, e quando o Gabriel ele perde o equilíbrio, o McBurn ele vai para cima dele com tudo. Gabriel consegue defender, mas o ataque ele é bastante forte, assim fazendo o McBurn ele ser vitorioso. E olha o sorrisão de felicidade dele, pois a única coisa que ele tá querendo fazer agora é agradecer seu mestre, pois seu mestre deu uma nova chance para ele de ser um espadachim. E com essa visão dele olhando para os pedaços de bosta esparramado, ele fala que é eternamente grato por Roman Dmitri e vai provar isso com sua vida. Com isso, todos os soldados de Dmitri conseguiram a vitória. E o pessoal vendo isso, fica dizendo que a galera da associação só sabe fobar. É que nem aqueles pinche, late demais e morde menos. E todo mundo agora diz que a região nordeste é dos Dmitri. E nesse momento, aquele gordinho, ele tá batendo na cadeira, pois ele tá furioso, pois ele percebeu agora que tudo está acabado. E com isso, a reputação da associação foi pra lama. Ele fica perguntando desde quando os Dmitri ficaram tão fortes. E isso nós podemos responder. Foi quando o nosso Cleitão, ele assumiu o corpo daquele inútil. E olha a cara desse gordinho, se perguntando que tipo de monstro esse cara foi se meter. E ele tá percebendo agora que esse mesmo governo central emprestar suas forças, eles não vão ter a menor chance de ir contra os Dmitri, pois esses caras são verdadeiros monstros. E a galera lá atrás fica perguntando para o Visconde, o que eles vão fazer agora? Quem irá nos defender? O maluco acha que eles fizeram uma pergunta idiota, pois a única coisa que eles têm que fazer é declarar sua derrota, pois agora eles se tornaram meros lacaios para o nosso Cleitão. E enquanto ele tá falando isso, ele chama sua galera para ir embora, pois ele não tem mais o que fazer nesse lugar. E aquela galera que desistiu já estão comentando sobre a vitória dos Dmitri. E um dos covardes fala que esses caras não eram tão fortes assim no passado, e fica perguntando o que diacho foi que Roman Dmitri fez com ele. O outro só fica com essa boca aberta e fala que isso é incrível. Mas esse loiro que tá lá atrás fala que uma família de espadachim respeitável sempre vai haver o primeiro espadachim. Um espadachim tão forte que sua reputação vai se espalhar como vento no continente. Assim como a habilidade dele de treinar os cavaleiros da sua liderança. E esse primeiro espadachim, ele tem que ser perfeito. E é claro que esse maluco tá falando do nosso Cleitão, pois ele sabe que Roman Dmitri, ele subiu de classe para se tornar um verdadeiro rank, e ele fez isso com sua própria força. Então ele pergunta para os outros se eles sabem o que isso significa. A galera provavelmente não sabe, mas o maluco ele explica que o primeiro espadachim que deve liderar a família Dmitri para se tornar uma família de espadachim respeitáveis, esse será o próprio Roman Dmitri. Então ele avisa para esses caras, se algum espadachim tentar se reunir à família deles para ficar mais forte, esses terão que jurar lealdade para Roman Dmitri. Então no outro dia, o nosso brabo, ele tá dando parabéns para o seu pessoal, e fala que daqueles que juraram lealdade para ele, alguns necessitam de sua força, e alguns outros apenas respeitam ele, mas também tem aqueles que não tiveram escolha. O nosso brabo fala que não gosta de relações humanas complicadas, pois isso pode forjar um relacionamento próximo só com base nas emoções, mas ele acha que o melhor tipo de relacionamento para ele agora é aquele onde eles têm algo para oferecer. Então ele avisa para todo mundo, se alguém quiser alguma coisa de mim, que peça, pois só assim podemos fazer conexões que vai durar a vida toda. E olha a cara do nosso brabo, e ele fala para esses malucos que ele leva o desejo do seu pessoal de se fortalecer muito a sério, e avisa para esses caras não se
esquecerem disso, e lembra a todos que eles foram escolhidos pelo próprio Roman Dmitri, e fala para eles nunca duvidarem de si mesmo. Então ele avisa para todo mundo que, sendo dessa forma, ele nunca vai duvidar que eles voltem vitoriosos de suas batalhas. Então ele dá o último aviso e fala que, como recompensa, vai dar 10 de ouros para cada um e 3 dias de folga. E ele fala para todo mundo aproveitar essa recompensa. E a galera só agradece ao nosso brabo, e todos em uma só voz falam que é uma honra servi-lo. Passando alguns dias, o Lucas volta e veio avisar sobre a investigação dele. E ele avisa que provavelmente o governo central ele desistiu de fazer qualquer movimento contra o Dmitri, assim como seu soberano previu, e avisa para ele que provavelmente não vai ter nada contra o Dmitri daqui para frente, a menos que apareça uma oportunidade. Mas nós sabemos que o nosso brabo não vai deixar essa oportunidade aparecer. Mas o brabo sabe que é quase impossível ter um controle completo nesse mundo, pois mesmo se um governante sábio aparecer para reger um país, ainda haverá pessoas que ficarão contra ele. E já que ele não sabe quando ele vai entrar em conflito com o governo central, ele acha melhor não perder nenhum tipo de força aqui na região Nordeste. E ele sabe que a Aliança Nordeste é o mal necessário, e ele não vai mexer nela por enquanto. E agora o nosso brabo ele tá pensando qual vai ser o próximo passo dele, pois o primeiro passo era subjugar a Associação Nordeste. Agora ele vai ter que subjugar outro lugar. E olha a cara do nosso menino, ele tá planejando alguma coisa. Assim ele manda o Lucas fazer aquilo, e o Lucas ele só confirma. Então passa alguns dias e tem um maluco irado, e o cara tá perguntando para os seus homens se eles ainda não conseguiram encontrar aqueles ratos. E esse é o Conde Douglas. Ele é o manda-chuva da região norte de Cairo, mas o seu servo nesse momento, ouvindo isso, só pede perdão e fala que seus homens não conseguiram subjugar os bandidos da vizinhança, e também não conseguiram nem encontrar o Caixa 2, pois logo depois que a família Lawrence ganhou aquela batalha, o Conde Barco ele também utilizou outras conexões, além do governo central e o Banco do Ouro, para poder juntar o máximo de dinheiro possível. Mas como ele não previu que iria vencer essa batalha, na sua derrota ele pegou o dinheiro emprestado, além do Banco do Ouro, as forças do governo central, e ainda pediu dinheiro emprestado para o Conde Douglas. Na sua conexão ele trouxe Homeros, que ele pensava que com sua habilidade ele iria vencer essa guerra, só que ele não estava nem esperando que o nosso brabo partisse esse cara ao meio em apenas um golpe. Na sua investigação ele descobriu que o Visconde Barco ele capotou de forma misteriosamente em uma noite, quando ele estava tentando fugir para não pagar suas dívidas. Mas o Conde Douglas ele lembrou de algo. Ele lembrou do Caixa 2 confidencial da família Barco, e lá tinha bastante dinheiro. E quando o Conde Douglas ficou sabendo desse Caixa 2, mandou um pessoal fazer o transporte desse dinheiro. Ele contratou até mercenários para poder fazer isso, só que enquanto ele estava transportando, eles esbarraram em um grupo de bandidos. O Conde Douglas nesse momento tá achando isso tudo suspeito, pois não tem nenhum grupo de bandidos normal que possa se esconder e esconder junto com eles várias barras de ouro. Então ele grita com esse lacaio e fala que mesmo que ele tenha que procurar por toda a região Nordeste, ele vai querer essas barras de ouro, custe o que custar. E olha a cara do maluco zangado, ele tá querendo seu dinheiro. Nesse momento chega outro empregado e fala que o bando de mercenário Black Moon está nesse lugar, e eles estão dizendo que encontraram o paradeiro dos bandidos. O maluco já se levanta surpreso e fala para esse lacaio mandar eles entrarem agora. O doidão fala que como ele foi mandado vigiar o mercado negro, eles conseguiram encontrar quem foi o culpado que fez isso. O Conde Douglas pergunta para esse maluco quem foi esse desgraçado. Então ele diz que os ladrões não eram bandidos, eram da Associação Nordeste. O doidão fica bastante surpreso e manda ele explicar isso direito. Então ele fala que no começo, aqueles que emboscaram suas tropas eram realmente bandidos, só que por pura coincidência, eles encontraram os soldados da Associação Nordeste, e por causa disso, eles entraram em uma batalha. Só que os soldados eles ganharam, e com a derrota dos bandidos, eles pegaram todo o ouro. E quando eles fizeram isso, eles voltaram para a região Nordeste, levando também o espólio de guerra. Então, esse encapuzado suspeito, ele fala que tem certeza que eles sabiam que a carruagem pertencia ao Conde Douglas. E o maluco, ele veio para esse lugar e trouxe até uma evidência. Então mostra para ele uma barra de ouro que apareceu no mercado negro, e fala que o número de série dela é igual ao do Caixa 2 dos barcos. E ele diz para o Conde Douglas que ele confirmou que o servo enviado ao mercado negro pertencia à Associação Nordeste. O doidão nesse momento, ele já fica zangado e começa a xingar toda a Associação Nordeste. E aqui podemos ver o pensamento desse maluco, pois ele contou sim a verdade, mas se ele não tivesse contado isso para o Conde Douglas, eles teriam feito um crime perfeito. E com um sorriso
na cara, em pensamento diz que ninguém mandou eles fazerem o seu Lorde de seu inimigo. A Associação Nordeste e nem o Conde Douglas, eles nunca teriam sonhado com isso. E percebemos aqui que essa pessoa é o Lucas disfarçado. Pois antigamente a Black Moon era uma guilda respeitada, toda a região Nordeste. Só que ela foi absorvida pelo clã Vil e agora quem é o líder dela é o Lucas. E ela é uma organização que obedece às ordens de Roma Dimitri. Então nesse momento, o maluco manda seus lacaios ligarem para a região Nordeste e fala que vai acabar com esses ratos agora mesmo. E pergunta quem são eles para roubar seu dinheiro. E lá na região Nordeste, os malucos estão reunidos. Eles estão até gaguejando e estão falando que o Conde Douglas é uma verdadeira besta. Eles também que se o relacionamento com eles ficar tenso, eles não sabem o que vai acontecer. Mas o carinha do lado fala que todos sabem como o Conde Douglas realmente é. E o maluco lá da frente pergunta o que eles estão falando. Pois ele diz que o caçador dos barcos não pertence só ao Conde Douglas, pois eles também emprestaram dinheiro para a família Bar. Portanto, eles têm o mesmo direito de pegar esse dinheiro de volta. E fala ainda que foi o Conde Douglas que tentou pegar isso em segredo primeiro. Eles só descobriram esse plano e deram um jeito de pegar esse ouro. O maluco fica se perguntando se realmente está tudo bem falar isso, mas o bigodudo fala que isso não é importante e pergunta para eles se eles conseguem abrir mão desse dinheiro e avisa que agora eles devem se unir e eles vão encurralar o Conde Douglas com argumentos e não com espadas e perguntar como ele ousou tentar pegar esse dinheiro primeiro. Ele faz uma votação e pergunta quem está de acordo com isso e todos levantam a mão, mas nesse momento chega um empregado e fala que eles receberam uma solicitação de chamada e adivinha quem é? É o Conde Douglas. Nesse momento o bigodudo ele começa a suar frio. Sorrindo nessa ligação, o Conde Douglas ele pergunta que diacho está acontecendo e pergunta para eles se foram eles mesmos que roubaram seu dinheiro e manda eles explicarem agora. O bigodudo fala para eles se acalmarem primeiro e diz que ele entende o porquê ele tá bravo e fala que eles também emprestaram dinheiro para a família Bar e diz que aquele caixa 2 não pertence a uma só pessoa. A situação teria sido diferente se eles tivessem prometido uma divisão justa para todos. O bigodudo feliz acha que isso está se desenrolando bem e que com essa justificativa o Conde Douglas ele vai desistir, mas o maluco ele já fica irritado e pergunta como eles ousam falar dessa forma e diz que todo o dinheiro é dele, pois desde o momento que ele descobriu o caixa 2, o dinheiro pertence à família Douglas. O bigodudo gaguejando tenta falar com o Conde Douglas, mas o maluco manda ele calar a boca e olha a cara de surpresa dele. O Conde Douglas manda ele ouvir com atenção e fala que ele vai contratar o governo central e fala que vai solicitar uma guerra territorial contra todos eles e diz que agora ele quer ver a escória da região Nordeste e para a batalha e fala que vai mostrar para todos quão patética é a Associação Nordeste. O maluco olha para trás, a única coisa que ele tem a dizer para seus colegas é que eles estão ferrados. E é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, deixa aquele gostei maroto para ajudar o canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Então até a próxima, galera. Fui!